realmente estava complicado. E eu disse, não, agora eu tenho que esclarecer esse assunto. Então, um assunto na minha cabeça. Aí me esclarece esse assunto. É por causa disso ou é por causa de outra coisa? Eu disse, não, pai, é o seguinte, é por causa do outro assunto. É porque negócio de pastor, o cara, né, ele falou, quando você pensa em carreira, né, você ser um profissional, nem sempre todo pastor, ele tem um bom sucesso financeiro, ou um sucesso financeiro. E muitos de nós, irmãos, às vezes até como Paulo falou, pobres enriquecendo a muitos, né? Tribulações muitas vezes açoitados, tendo a verdade na mão e sendo acusado de quê? De mentiroso. Paulo falando que pobres enriquecendo a muitos. Muitos de nós hoje, irmãos, Deus não nos deu recursos, e alguns, para alguns Deus vai dar, para outros não. Eu creio que até alguns de nós vamos morrer. Eu conheço gente que é abençoada, cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, está levando pessoas a Cristo, igrejas abençoadas, pessoas pobres, pessoas com uma vida, assim, Deus dá o que a pessoa necessita e um pouquinho mais às vezes, entendeu? E outros, né, é claro, outros Deus, por uma razão, Deus abençoa e tudo. E muita gente ligada aí à teologia da prosperidade, o pastor tem que ter carro do ano e aquilo tudo, e coitadinho dos pastorzinhos lá nas igrejinhas pequenininhas do Brasil, Senhor, tem misericórdia de mim, vai, irmãos. Uma vez eu dei uma carona para um pastor, numa estrada, andando, lá em Manaus, ele estava andando, acho que 12 quilômetros, pastor, voltando da congregação, sabia? Vi aquele rapaz, dei carona para ele, sabe? Fazendo a obra de Deus, e foi andando e fez a obra de Deus. Então, pensa em galardão, né? Um galardão do homem desse. Okay. Eu penso que dentro da igreja, os dons, igual você está falando, pastor, a Bíblia diz assim que Deus deu uns para apóstolos, pastores, doutores, né, mestres, e ali você não vê ali, nesses dons aí, você não vê ali, e deu uns para membros de igreja. Não existe membro de igreja. Membro de igreja, todos nós temos algum todo dom. mundo tem um talento, todo mundo tem um trabalho, todo mundo tem uma obrigação dentro da igreja. Só quero completar o que o pastor Ivan falou, e a Bíblia diz, quando fala sobre dons espirituais, que às vezes aquele membro que parece que não é nada, como um dedinho do pé, é um dos membros indispensáveis no corpo. É o que dá equilíbrio, né? Mas deixa eu só colocar uma brasinha, depois eu posso ter essa semana que vem. Amém. Relação ao dom e liderança. Você concorda que esse dom não é espiritual e sim um dom natural? Também. Mas só... Também ou... Não. Vai volta aquilo que eu falei. Quando a pessoa tem um dom de liderança bíblico, espiritual... Porque quando a gente fala em liderança, a gente não está falando em relação à igreja, está falando em relação a tudo. Sim. E esse dom encaixa para crente, descrente... Existe também, existe. Entendeu? Existe a pessoa que tem ali... Ela é uma líder nata. Mas ela pode não ter o dom de liderança bíblico segundo a Bíblia, que é outra coisa. Porque se ela tivesse, ela estaria edificando pessoas e edificando a igreja. Porque esse dom específico é para edificar a igreja. Então, aí nessa altura, esse dom teria que dividir ele então. O dom natural, geral, sim, que encaixa todo mundo, e depois ver onde que ele, no caso bíblico. Já foi assim, colocado. No caso pro meio cristão. Foi o que você falou. O Van Clay tem o dom da música, é o dom natural. Mas ele, encaixado dentro da palavra de Deus, ele é um ministro de louvor. É diferente. Porque o dom natural, a princípio, a diferença é que o dom natural, a princípio, ele é para benefício próprio, a princípio. Justamente. O espiritual é o caso do Kaká. O Kaká, ele tem um dom de futebol, ficou milionário, entendeu? Não tinha nada espiritual, natural. Agora que ele montou uma igreja no país que ele está, ele e a esposa, então ele está usando o lado agora espiritual para abençoar os outros. Porque até agora quem foi abençoado foi só ele. E edifica a igreja, né? A igreja local e a igreja mundial. É por isso que Deus acaba ganhando essas pessoas, Deus acaba chamando essas pessoas, porque sabe que elas têm potencial. Toda vez que você fala de dons espirituais, também, né? está se referindo, viu, Jardim? Toda vez que você se refere a dons espirituais, nós estamos nos referindo a um dom, uma habilidade especial que Deus vai usar para edificar a igreja, ou a igreja local, ou a igreja mundial, a igreja invisível. Não, porque quando você, por exemplo, o dom de cura, é outra coisa assim que... Porque quando você fala liderança, a coisa parece um pouco até mais simples, vamos dizer assim. Daqui a pouco já nasce liderando alguma coisa. O negócio dele aquilo que você falou mesmo.
ele já quer mandar, não, você, vamos fazer isso, vamos Não, fazer Porque aquilo. até depois- Ele quer assumir, Até ele quer assumir a coisa. Até depois ele entender e conseguir organizar. Ele só pensa, ele só manda. Já digo, É. aí ela tem esse Leva negócio, dentro da frente. se eu deixar ela me microgerencia. Então, entendeu? A gente tem que Isso. negociar as coisas, eu e ela. Ela tem esse dom. Esse é o dom Entendeu? natural de liderança que ela tem. Sai da minha frente. Ó, só pra você ter uma ideia. Só pra você ter uma ideia. Antes de eu conhecer a Eliana, ela teve 3 equipes missionárias que ela trabalhou. 3 equipes. Ela foi a líder da primeira, líder da segunda, líder da terceira, porque o líder achou que era a pessoa que podia liderar a equipe, entendeu? De coisa de passar meses no meio do mato, lá no interior. E não é fácil. Como eu falei, você tem que aguentar a paulada de todo mundo. Não é fácil. Agora, Deus Tem equipa. muitas pessoas, e Deus equipa. mesmo esposo de pastor ou de presbítero que seja, você pode colocar em curso de liderança até babá. Nunca vai, não sai daquilo. Não adianta. Que não Pode tem orar, dom, Pode não fazer o tem. que for, Vamos orar. Não tem dom. Não tem tudo a ver.